Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos do segundo Super da Lafayette, beleza? Bom, nós vamos agora trabalhar com o módulo 75, né? Talvez dos mais importantes que nós temos do assunto termoquímica. Já vou te antecipar, não é um módulo difícil, tá? É um módulo muito de boa. O único problema que eu enfrento, né, e que os alunos acabam enfrentando, é continha boba de mais e de menos. Troca de sinal. Então, geralmente, quando o aluno viu essa aula e ele vai fazer as contas, infelizmente, é conta boba que você erra. Então, muita atenção aqui nessa aula, perfeito? Então, é o seguinte, então agora é o módulo 75, está na página 199 e o título é Entalpia ou Calor de Formação. Bom, antes de começar, né, vamos colocar alguns pingos nos is aqui, ó. O que é o estado padrão? Quando a gente fala estado padrão, vem cá, acompanha comigo aqui, vem cá, ó. Estado padrão é o estado físico. Gente, quando eu falo estado físico, é sólido, líquido ou gasoso, né? É o estado físico mais abundante de uma certa substância numa temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm. Esta é a definição. Cuidado! Muita gente confunde o estado padrão com a CNTP. Gente, CNTP, condições normais de temperatura e pressão, a pressão é 1, né, igual aqui, 1 atm, só que a temperatura é 0 graus Celsius. Tá? Então, o estado padrão é 25, CNTP é 0. É o único cuidado que você tem que ter. Agora, você viu que desde o primeiro slide, eu começo com padronizações, eu começo especificando o que é o estado padrão. Ou seja, os químicos poderiam escolher qualquer temperatura e qualquer pressão. Por convenção universal, eles escolheram uma temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Então, a partir de hoje, falou a condição padrão, significa 25 graus Celsius ou 298 Kelvin e 1 atm. Então vem cá, ó. Existem várias substâncias no universo. E é lógico que você não vai saber tudo, né? Mas algumas são bem clássicas. Por exemplo, aqui, ó, dá uma olhada no oxigênio, que é a primeira molécula. Qual que é o estado padrão do oxigênio? Ou seja, qual que é o estado físico mais abundante? A 25 graus Celsius e 1 atm. Gasoso. Né? O oxigênio é gasoso, o ozônio, o hélio, o nitrogênio, isso aqui são os gases, né? Alguns deles que nós temos na atmosfera, e a 25 graus Celsius é gás. Agora, a água não. A água a 25 graus Celsius e 1 atm, ela é líquida. Então, se eu perguntar qual que é o estado padrão da água, é líquido. Né? O C2H6O, eu deveria colocar álcool, que é o etanol, enfim. O C2H6O é o álcool, tá? O álcool a temperatura ambiente ele é líquido, a gasolina é líquida, né? Enfim, o ferro na temperatura ambiente, ou seja, 25 graus Celsius, ele é sólido, e o sal de cozinha é sólido. Então, vamos ver se entendeu. Estado padrão é o estado físico mais abundante a 25 graus Celsius e 1 atm. Perfeito? Bom, padronizando o estado padrão, vamos lá. Entalpia de formação. O que é entalpia de formação? Como eu falei para vocês lá na primeira aula de termoquímica, eu falei para você que é impossível calcular uma energia. Né? É impossível calcular uma energia absoluta. O que a gente pode calcular é uma variação de energia. Professor, mas eu não entendo isso. Se eu perguntar a você que está assistindo esse vídeo agora, qual que é a sua energia cinética? Energia do movimento. Você fala assim, a minha energia cinética agora é zero, né? Porque eu estou parado. Parado em relação a quem? Em relação ao seu computador, você tem certeza que está parado? Né? Em relação à carteira, em relação à cama, que você deve estar deitado, não sei onde que você está, a energia é zero. Mas em relação àquela pessoa que anda correndo? Né? Em relação àquele carro que passa rápido do seu lado? Ou seja, tudo na vida depende do referencial. A minha energia cinética parece que é zero, mas em relação à Lua, em relação ao Sol, nós estamos numa velocidade absurdamente alta. Por isso que eu falo, é impossível a gente calcular uma energia, né? Por exemplo, você é alto ou baixo, a sua casa, o lugar que você está assistindo esse vídeo está quente ou está frio. Como eu falei, tudo depende do referencial.
Se eu falar para você que um Monte Everest, eu vou chutar um valor, vou chutar lá para cima, o Monte Everest tem uma altura de 8.000, 9.000 metros em relação ao nível do mar. Beleza? Então, foi atribuído como parâmetro de altitude o nível do mar. Os geógrafos, as pessoas, os pensadores, os pesquisadores falam, gente, a partir de agora, o nível do mar, o nível é zero. Então, a partir desse padrão, tudo é, né, trabalhado. Por exemplo, como eu falei, Mar Morto, Mar Cáspio, Holanda, os famosos Países Baixos, eles ficam abaixo do nível do mar. Ou seja, eles têm altitudes negativas, né? É como se não existe altitude negativa. A Holanda, o Mar Morto, só deu valor negativo porque foi adotado o mar como padrão. Perfeito, gente? Bom, então tudo depende de um referencial. E a busca desse referencial, o que os químicos fizeram? Dá uma olhada nessa frase. Substância simples. Comecei a padronizar. O que é substância simples formada por apenas um único elemento? No estado alotrópico, menos energético. Pausa aqui, ó. Isso aqui nós vimos na aula passada. Quando a gente fala estado alotrópico, basicamente nós temos que pensar em 4. Tem 4 substâncias simples, clássicas, que tem estado alotrópico. É o carbono, que é o grafite e o diamante. É o oxigênio, que é o O2 e o O3. O fósforo branco e vermelho. E o enxofre rhombico e monoclínico. Agora, como que eu fiz para você memorizar? Você lembra que eu coloquei entalpia? Um está em cima, outro está embaixo. Quanto maior a energia, eu pedi para você memorizar, quanto maior a energia, mais instável. E se é mais instável, tem menos na natureza, né? Então, eu peguei entre o diamante e o grafite. Quem que tem mais na natureza? O grafite. Se o grafite tem mais, ele é mais estável, logo ele tem uma energia menor. Beleza? Então, ó, a partir de agora, calma que é muita informação no começo, depois fica mais fácil, né? Aguenta a bronca aí. Substância simples, no estado alotrópico, menos energético. Então, quando eu falo lá alotrópico, eu estou pensando em grafite para o carbono, em O2 para o oxigênio, em fósforo vermelho para o fósforo e enxofre rhombico para o enxofre. Perfeito? Então, é esses aqui. E no estado padrão, olha, 3 situações ao mesmo tempo. Tem que ser substância simples, tem que ser no estado alotrópico menos energético ou mais abundante ou mais estável. Eu posso fazer essa frase em 3 momentos diferentes. E no estado físico padrão, que é o estado físico a 25 graus Celsius e 1 atm, foi atribuído, foi fornecido como valor de entalpia do estado padrão 0. É igual falar para você, gente, ao nível do mar foi considerado altitude 0. Aí eu pergunto, será que o oxigênio, que é uma substância simples, ele tem energia 0? Não, não foi isso que eu falei, foi atribuído o valor de 0. Como eu falei para você, tudo depende de um referencial. É impossível a gente calcular a energia absoluta. A gente pode calcular a variação. Como eu falei, qual que é a sua energia cinética? Não sei. Comparado com quem? Comparado com a parede que está na sua frente? Comparado com aquela pessoa. Então, tudo depende do referencial. Se eu falar que você é o referencial, né? Então, a parede, a energia sua cinética é 0. E se for aquela pessoa correndo? Depende da velocidade dela. Perfeito? Bom, só para fazer um quiz para ver se você entendeu isso aqui, ó. Exemplo. Vamos pegar o nitrogênio. Eu peguei 3 moléculas de nitrogênio. Uma sólida, uma líquida e uma gasosa. Pela definição, quem que vai ter entalpia 0? Será que as 3? É que o nitrogênio não tem alótropo, mas vem cá. Será que os 3 vai ter entalpia 0? Vamos lá? São substâncias simples, perfeito. Estado alotrópico não tem, indiferente. Agora, qual que é o estado físico padrão do nitrogênio? É gasoso. Então, dessas 3 situações, o nitrogênio gasoso foi atribuído o valor 0. Agora, tanto o nitrogênio líquido quanto o sólido, eles têm entalpias diferentes de 0. Né? Eu não sei quanto que vale, mas é diferente de 0. Mas vem cá, será que você consegue falar? Entre o gás, o líquido e o solo, quem que tem mais energia? Não é o gasoso? Não precisa pensar tanto assim, viu, gente? O estado sólido é o que tem menos energia. Se no caso do nitrogênio gasoso é 0, o sólido é menos do que 0. Então a entalpia para ele de formação é um valor negativo. Né? Eu não sei quanto que vale, não importa para a aula de hoje, nem precisa decorar. Beleza?
Bom, se eu pegar o oxigênio, também 3 substâncias simples que nós temos aqui, perfeito? Quem que vai ter valor zero? Então tem que ser substância simples. Agora, entre o O2 e o O3, qual que é o estado alotrópico menos energético? É o O2. Então o O3 e o O3 já não vai ser zero. E no estado padrão, né? Então o oxigênio é gasoso. Se fosse líquido aqui, não seria zero. Então esse é zero e os outros vão ser necessariamente diferentes de zero. Perfeito? E para finalizar, a água, eu coloquei água sólida, líquida e gasosa. Qual que é o estado padrão da água mesmo? É líquida, não é? Então dá uma olhada aqui. Então esta água vai ter energia zero? Não. Professor, mas está no estado padrão, papapá. Só que a água não é uma substância simples. Todas as substâncias compostas têm entalpia diferente de zero. Perfeito? A simples, que foi atribuído zero, só se estiver no estado padrão e no estado alotrópico. Bom, essa é a parte mais tensa da definição. E agora a gente vai aqui, ó. Como que eu faço para calcular a entalpia de formação para substâncias compostas? Como eu falei, tudo depende do referencial. Então, partindo de substâncias simples no estado padrão, ou seja, partindo daquelas substâncias que foi atribuído o valor zero, é possível determinar a variação da entalpia de formação das outras substâncias usando um calorímetro. Professor, o que é um calorímetro? É um aparelho muito simples, utilizado para ver trocas de calor. Basicamente, esse aparelho é formado por o C aqui, né, nesse caso aqui, ó, seria um recipiente, talvez um isopor, né, que evita troca de calor. O D aqui seria um agitador, você fica rodando isso aqui para água aqui, né? Então esse azul é água, então você coloca lá 2, 3 litros de água. O B é um termômetro e esse A é o lugar que você coloca a reação para acontecer, né? Partindo de substâncias simples, eu vou tentar fazer substâncias compostas. Espera aí. Vamos supor, e esse aqui é o corrente elétrica para fazer com que essa reação aconteça, tipo uma faísca. Bom, a gente sabe que tem 2 tipos de reações, as reações endotérmicas e exotérmicas, perfeito? Exotérmica libera calor para o meio, então o negócio vai ficando mais quente. E a endotérmica absorve calor, vai ficando mais gelado. Vamos supor que aqui no A eu coloco uma reação e esta reação é exotérmica. Como que eu faço para saber, professor? Enquanto essa reação está acontecendo, ela vai liberando calor para a água, perfeito? E quando libera calor para a água vai esquentando. E se vai esquentando, a temperatura aumenta. Então, se a temperatura aumentar, eu já sei que a reação é exotérmica. Se a temperatura diminuir, eu sei que a reação está absorvendo calor, então eu sei que ela é endotérmica. Então, para saber se é endotérmica ou exotérmica, basta ver se o termômetro aumenta ou diminui a temperatura. Agora, como que eu faço para calcular a energia? Vocês vão aprender, se já não aprendeu na física. Existe uma forma chamada QIMA-CT, né? Uma forma muito clássica na química, na física, na química também. Esse que é a quantidade de calor, que pode ser em quilocalorias ou quilojoules. Esse M vai ser a massa da água, se for 2 litros é 2 quilos, blá blá blá. Esse C é o calor específico, que é tabelado da água, e esse ΔT é a variação da temperatura. Então vamos supor que a temperatura era 25 aqui no começo, a reação aconteceu, foi para 70. O que é o ΔT? É a entalpia, a energia, a temperatura final menos o inicial, 70 menos 25, beleza? Ou seja, fazendo essa simples conta, que você vai ver muito mais em física, você consegue achar a energia envolvida, que é o famoso ΔH. Se for positivo ou negativo, depende se a temperatura aumentou ou diminuiu aqui do termômetro. Bom, sabendo disso, vamos supor que nós tenhamos aqui, queiro produzir várias substâncias. Agora vamos na definição, gente. Entalpia padrão de formação para substâncias compostas. Vamos lá? É a quantidade de calor liberada ou absorvida. Depende se a reação é endotérmica ou exotérmica. Então, é a quantidade de calor liberada ou absorvida quando 1 mol, essa é a definição, de um dado composto é formado a partir de substâncias simples no estado padrão e no estado alotrópico. Então, por definição, a entalpia de formação de substâncias compostas, temos que começar com substâncias simples. Então, olha aqui para fazer a glicose, C6, olha só o C6H12O6. Para fazer C6H12O6, eu tenho que ter o carbono, o hidrogênio e o oxigênio.
Então, qual seria a representação da equação da entalpia de formação? Então, vem cá, partindo de substância simples, ou seja, o carbono não tem que ter 6 carbonos? Então, precisa de 6 carbonos, mas qual que tem entalpia zero? O grafite. Eu preciso de 6 mols de grafite, só que o hidrogênio, gente, não é H. A substância simples é H2, cuidado. Então, eu preciso de 6 H2, porque 6 vezes 2 dá 12. E o oxigênio não é O, é O2, a substância simples, tá? E eu vou precisar de 3 de O2 para formar a glicose. Então, essa seria a reação de formação da glicose. Viu que partindo de substância simples, né, todo mundo com energia zero, eu produzia a glicose. O ácido sulfúrico, eu vou precisar de H2, então eu vou precisar do H2, que já vale zero. Agora o enxofre, no caso aqui tem que ser um enxofre rômbico, tá? E o oxigênio, como eu tenho 4, eu preciso de 2O2. Agora vamos supor que eu queira produzir o ácido nítrico. Eu vou precisar de 1H, eu não posso colocar 1H, porque a substância simples é H2, então eu vou colocar meio H2 mais meio N2 mais 3 meios O2 para formar isso. E para formar o AlCl3 eu vou pegar o alumínio mais o cloro. Perfeito? Então eu só quis mostrar como que os caras fazem na prática. Então, partindo de substâncias simples que tem energia zero, eu consigo produzir substância composta. Agora vem cá. Vamos supor que lá no calorímetro que eu te expliquei, eu coloquei carbono mais oxigênio para reagir, né? E eu fiz a reação dentro do calorímetro, a reação liberou energia para a água e a água esquentou. Se a água esquentou, a temperatura vai marcar lá um valor superior, eu sei que a reação é exotérmica. Aí eu faço aquela conta lá no Quimacete e eu descubro o valor de 94,1 quilocalorias. Então isso aqui não precisa pensar demais, ele já vai fornecer para você. Então vem cá, ó, olha por definição. Qual que é a forma do ΔH? ΔH não é a entalpia dos produtos menos a do reagente, ou seja, é o final menos o inicial? É. Bom, quanto que é a entalpia dos reagentes? Ah, tanto o carbono quanto o oxigênio são substâncias simples. Está no estado padrão? Então a entalpia vale zero, ponto final. E quanto que é a entalpia dos produtos? Bom, a entalpia dos produtos seria igual à entalpia de formação do CO2, que eu não sei quanto que vale. Eu só sei que é diferente de zero, porque foi atribuído zero para essas substâncias. Perfeito? Bom, o ΔH eu calculei lá no calorímetro, usando a forma do Quimacete, eu sei que é menos 94. É igual à entalpia final, que eu não sei quanto que vale, que é a do CO2, menos a inicial, que é do reagente, que vale zero. Portanto, a partir de agora, a entalpia de formação do CO2 vai ser menos 94,1 quilocalorias por mol. Cá entre nós, deu um valor negativo. Então, a partir de hoje, a energia do CO2 é menos 94. Só foi menos porque o carbono e o oxigênio foi considerado zero. Perfeito? Então, esse número aqui eu estou te mostrando como que eles fizeram para calcular de todas as substâncias. Se você entrar no Google, pegar livros também, vão ter várias tabelas que mostram a entalpia de formação da substância. Professor, então tá, até agora está muito teórico. Na prática, como que eu vou usar isso aqui? Bom, vamos supor isso aqui é um dos exercícios mais clássicos que nós temos. Ele dá uma equação, já está balanceada, é necessário colocar os estados físicos e pergunta, calcule o ΔH. Nossa, professor, como que eu faço para calcular o ΔH dessa reação? Bom, geralmente, se for da aula de hoje, ele vai colocar dados. Olha que legal, ele dá os dados, as entalpias de formação para todas as substâncias compostas. Olha o CO2 que a gente acabou de calcular, não é 94,1? Já é tabelado. Aí ele falou que o C2H6O é menos 66, a água é menos 68 quilocalorias por mol. E eu peço para calcular o ΔH. ΔH é o final menos o inicial. Vamos lá. Qual que é a entalpia dos reagentes? Ah, tá. Ele não forneceu do oxigênio porque o oxigênio gasoso ele é zero. Então a entalpia dos reagentes vai ser só do etanol, que é C2H6O. E quanto que vale? 66 negativo, né? 0,5 quilocalorias por mol. Cada mol é 66. Como tem o mol, por enquanto a energia dos reagentes é 66,5.
Agora, e a dos produtos? Vamos lá. Gente, nossa, professor, quantos números. Mas vem cá. Do produto eu tenho tanto o CO2 quanto a água. Quanto custa o CO2? Vem cá, o CO2 não é 94,1 quilocalorias por mol. Cada mol é 94,1. Só que eu tenho 1 mol? Não, 2. Então vai ficar 2 vezes o menos 94,1. Ou seja, isso aqui é a energia do CO2, tá? Além do CO2 eu não tenho água, então mais 3 vezes, porque eu tenho 3 mols, o menos 68,4. Você viu o que faz, gente? É só conta de mais e menos. Se você calcular a entalpia dos produtos aqui, desculpa, né, reagente? É produto. A entalpia aqui dos produtos vai ser menos 393,4. Perfeito? Bom, achei a entalpia dos reagentes e do produto. Como que eu faço ΔH? É o final, é aqui que o bicho pega, que é menos 393, menos o inicial, que é menos 66. A gente sabe que menos com menos dá mais, né? Fazendo essa simples conta, vai dar menos 326,9 quilocalorias. Se o ΔH deu negativo, a reação ela é exotérmica. Perfeito? Bom, então eu vou agora fazer os exercícios da apostila com vocês, provando que é tudo a mesma coisa, tá? Gente, vamos lá. Apostila na página 199, olha essa primeira questão. Ai, professor, deixa eu marcar a alternativa C. Gente, não é teste, pelo amor de Deus, né? Dá uma olhada que ele pergunta, a gente quer marcar a alternativa C. Tá, vai com calma, filho. Represente as equações que correspondem à entalpia de formação. Você lembra que a entalpia de formação, a equação, né? Eu tenho que partir de substâncias simples no estado padrão e no estado alotrópico menos energético para formar substâncias compostas. Então vem comigo. No CO2. Para formar o CO2 eu preciso do carbono grafite mais o oxigênio gasoso. Junto os dois dá o CO2, tá? Agora, e para formar o C4H10? Então eu começaria C4H10, né? Só que eu preciso de carbono e 10 hidrogênios. Então o carbono que vale zero não é o carbono grafite? 4 carbonos, só que o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, é tudo Cl2, H2, Br2, né? Então, como eu vou precisar de 10 hidrogênio, não é 10H, é 5 vezes H2, para dar os 10. O ácido nítrico, eu vou precisar de 1H, de 1N e de 3 oxigênios. Só que eu não posso colocar 1H, porque a substância simples de hidrogênio é H2, aí eu coloco meio, meio vezes 2 dá 1. Meio nitrogênio e 3 meios de oxigênio, tá certo? Aí vai dar aqui do ácido nítrico. Agora, essa aqui, ó, eu vou precisar de 3 cálcios, 2 fósforos, né? Porque 2 vezes 1 aqui dá 2. 2 fósforos, só que não é o branco, é o fósforo vermelho, que é o PN, mais 8 oxigênios. 4 vezes 2, 8, 4 vezes 2, 8. Perfeito? E para formar o SO3, eu vou precisar do enxofre mais 3 meios de oxigênio, formando o SO3. Gente, então o que você tem que saber é, eu sempre parti de substâncias simples. E por que eu peguei esses 5 exemplos aqui? Porque nesses 5 exemplos, nós temos basicamente os alótropos, né, que é o carbono, que é o oxigênio, que é o fósforo e aqui é o enxofre. Então são os 4 principais alótropos. Como aqui eu peguei o oxigênio, né, e assim por diante. Beleza? No resto, não tem alótropo, é só você colocar substâncias simples. Bom, essa é a primeira questão. A segunda já é mais clássica, né? Ele pergunta o seguinte, ó. A equação termoquímica abaixo corresponde à produção do ácido sulfúrico, que também acontece na chuva ácida. Então ele forneceu 2SO2 gasoso mais O2 formando 2SO3 e que legal, ele já forneceu o ΔH. Se fosse lá na primeira aula, ia perguntar se é endotérmica, exotérmica, né? Como é negativo, é uma reação exotérmica. Agora, sabendo que a entalpia de formação do SO2 é menos 297 kJ por mol, qual que é a entalpia de formação do SO3? Nossa, que diferente, né? Porque naquele exercício que eu fiz, o anterior, né, sem ser o 1, aquele da aula mesmo, ele dava as entalpias de formação e perguntava o ΔH. Aqui não, ele deu o ΔH
e deu a entalpia de formação de um deles, quer saber do outro. Gente, não muda, não fica nem mais fácil nem mais difícil. Eu pego lá esta equação, já deu ΔH. O ΔH é a entalpia final menos inicial. Beleza? Bom, o que eu tenho no início? Ah, tá, o oxigênio vale zero, eu tenho que lembrar isso. Então a entalpia dos reagentes vai ser 2 vezes, porque eu tenho 2 mols, ou menos 297, que vai dar quase 600, né? 594, alguma coisa assim. E a do produto, aqui eu coloquei certo, olha o pezinho aqui, ó. A do produto vai ser 2 vezes a entalpia do SO3, que eu não sei, foi a pergunta, calcule a entalpia de formação. Perfeito? Bom, substituindo os valores, o ΔH vale menos 98, é igual ao produto, que é 2 vezes essa entalpia de formação, menos a inicial, que é do reagente, que é menos 594. É só você multiplicar 2 por 297. Gente, agora é uma bagunça dos números, velho. Menos com menos não vai dar mais? Só que aqui vai dar mais 594. Eu vou passar para o outro lado, vai ficar menos, tá? Então, olha o que eu vou fazer. Vai ficar 2H de formação do SO2 é igual a menos 594 e menos 98. Aqui vai dar menos 792, enfim. Dividindo por 2, a entalpia de formação é menos 396. Perfeito? E a terceira questão. Olha os dados da questão. Forneceu a entalpia de formação tanto desse quanto desse. E é muito clássico esse tipo de exercício. Vamos dar uma lida? A obtenção aí do ferro, blá, 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 deu a equação. Né? Deu a equação. Dadas as entalpias de formação a 25 graus Celsius e 1 atm, ou seja, no estado padrão, né? A entalpia da reação global, ou seja, o ΔH é... Bom, ele quer saber o ΔH dessa reação. E pela enésima vez, o ΔH é o produto menos o reagente. É a entalpia final menos a inicial. Vai, no início. Ah, ele não deu a entalpia do carbono. É óbvio, o carbono é zero, substância simples. Quanto que seria a entalpia do Fe2O3? Menos 296. Foi fornecido por mol. Como tem 1 mol, 200. Agora, afinal. Ah, tá, o ferro é substância simples, vale zero. Só que eu tenho o CO. O CO vale 200, menos 26,4 quilocalorias por mol. Como eu tenho 3 mols, eu multipliquei por 3. Fazendo essa conta, 3 vezes menos 26 vai dar menos 79,2, que é a entalpia dos produtos, menos a inicial, que é menos 196,2. Aqui vai dar mais, né? Fazendo essa conta, mais 117 quilocalorias. Reação endotérmica, né? Porque deu positivo, alternativa B. Gente, espero que vocês tenham entendido essa aula. Não é uma aula difícil. Gostaria muito que vocês fizessem a tarefa do módulo 75, que está na página 200, e os exercícios são esses aí, 6, 7, 8, 9, 12 e 14. Gente, um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!